agora, a ideia esta tarde era fazer uma coisa um pouco mais prática. Exemplos práticos de como podemos combater estes pensamentos menos bons e também aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Temos aqui em Efésios capítulo 6, temos um versículo que muitos de nós conhecemos, que diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então sabemos que nós estamos numa batalha invisível, o tempo inteiro, constantemente. Estamos a viver uma batalha invisível. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4. Então, na verdade, existe essa batalha, e a batalha é uma batalha maioritariamente espiritual, que acontece dentro da nossa mente. E sim, o inimigo quer derrotar-nos, quer destruir-nos, e ele, sim, pode sugerir coisas e ideias, pensamentos negativos, e ele está a tentar nos destruir. Nós já sabemos, e vimos aqui estes exemplos. Agora, vamos então só pensar um pouco em pensamentos. O que são? Pensamentos, então, são baseados em informações. Temos algumas categorias de informações. Temos uma informação que é uma verdade. Verdade sempre vem de Deus. Sim. Verdades são sempre originadas de Deus. E mentiras vêm do inimigo. Agora, se é uma mistura de verdade com mentira, também sabemos que é do inimigo. E, na verdade, essa é a categoria que ele mais gosta de usar e usa com mais frequência. Satanás sempre faz isso, ele mistura, ele pega a verdade, coloca um pouco de mentira para tentar distorcer um bocadinho, para nos enganar. Ele é o pai da mentira e usa muito o engano, e é muito bom nisso. Então, o que devemos fazer é avaliar cada pensamento. Vários pensamentos passam pelas nossas cabeças todos os dias, o dia inteiro, porque são, no fundo, informações, e é normal. Pensamentos podem passar. Agora, a diferença é em qual deles eu quero meditar, qual pensamento que eu quero dar atenção. E deve ser avaliado, ok? De acordo com um padrão. Será que este pensamento que passou na minha cabeça é verdade ou é mentira? E assim, podemos discernir a fonte. A verdade pura e 100% a verdade vem somente de Deus. Então, novamente, informação normalmente é ou verdade ou mentira. Verdades vêm de Deus, mentiras vêm de Satanás. E na nossa mente, teremos então a oportunidade, o privilégio de poder avaliar, ok? Esta informação que passou pela minha cabeça. Eu irei ou acreditar que é verdade ou acreditar que é uma mentira. Aquilo que eu acredito verdade, eu aceito, normalmente. E o que eu acredito que é mentira, eu rejeito. Isto é a natureza humana. Todos nós fazemos isso. Mas então, o que muda? Pronto, então, assim seria fácil. Eu rejeitaria sempre tudo que Satanás pode sugerir ou pode dizer. Mas o que muda é o padrão. Qual é o padrão que estamos a usar? Ok? Se eu estou a usar um padrão ruim para filtrar as informações que eu recebo, o que irá acontecer? Eu vou achar que uma coisa que é verdade é mentira e vou achar que uma mentira é verdade. Satanás gosta e faz isso. Ele gosta de fazer distorção com as coisas e muda e inverte mesmo as coisas. Faz-nos achar
que uma mentira é uma verdade é uma mentira. Afinal, foi isso. Ele começou assim, não é? No jardim do Éden. E então, eu terei a compreensão errada. E se o meu padrão estiver misto? Eu irei achar que a verdade é um pouco verdade, um pouco mentira, e que a mentira é um pouco mentira e um pouco verdade. Estou, assim, um pouco mista. E aí eu estarei parcialmente errado. Mas se eu tiver um bom padrão, se eu estiver a usar um padrão correto para avaliar as informações que estão a passar, aí sim, eu aceitarei a verdade, porque acreditarei que a verdade é verdade, e rejeitarei as mentiras. Aí sim é que eu estarei correto na minha avaliação. Mas então lá está a pergunta: qual é o padrão que devemos usar, certo? Para avaliar estes pensamentos que estão sempre a passar pelas nossas cabeças. Claro, a lei de Deus e a sua palavra. Estes são os padrões corretos e são os únicos padrões que podemos confiar, ok? A lei de Deus e a sua palavra. Temos que sempre estar a basear e voltar para isso. Ok, mas o que diz o Senhor? Será que isto faz sentido? Vamos comparar com o que Deus disse. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Sim? Aqui vemos. Sempre temos que usar a palavra de Deus e a sua lei como o nosso padrão. Este é o padrão correto. E a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Encontramos isso em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Vemos que a palavra de Deus realmente tem poder. Parece muito forte. Vejam o que ela tem a capacidade de fazer. De penetrar a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Então, quão poderosa é realmente a palavra de Deus? Bem, em Gênesis, no primeiro capítulo da Bíblia, Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja um firmamento e assim foi. Deus disse que a terra produza erva, planta e árvores frutíferas e assim foi. Deus disse que a terra produza criaturas vivas e assim foi, etc. Nós sabemos este capítulo, aqui são só alguns poucos versículos, exemplos, não é? Do poder da palavra de Deus, ou seja, do nada realmente, de repente, aparece algo e não é algo pequeno. Criou mundos, criou tudo, não é? Então vemos que ao falar, ele trouxe à existência coisas que antes não existiam. Então a sua palavra é criativa. Pode criar absolutamente tudo. Mundos, criou luz, criou vida, etc. A palavra de Deus é criativa. Portanto, se ele criou mundos, ele também pode criar paz, amor, alegria, autocontrole, saúde, onde não há. Porque ele pode criar algo do nada. Então pode criar coisas em mim também. Em todos nós. Ela traz à existência tudo que ele fala. A palavra de Deus tem realmente muito poder. Ela não é só criativa, mas ela é recriativa, se assim podemos dizer. Por quê? Pode apanhar algo que já existe, que é disfuncional, que neste momento não está a funcionar, mas restaurar, ok? E restaurar de volta a sua função perfeita. Temos vários exemplos na Bíblia de vários milagres e várias coisas que Jesus realizou, não é? Por exemplo, o centurião. Temos a história do centurião. E o que aconteceu? E foi Jesus com eles, mas isso está em Lucas capítulo 7. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele
E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E qual foi esta fé demonstrada por este centurião? Ele acreditou na palavra de Deus, não é? Ele disse: não, Jesus, você não precisa ir, não sou digno de ter Jesus debaixo da minha casa, simplesmente diga. Então ele acreditava, no fundo este centurião acreditava que Jesus era o Deus que deu existência a toda a criação. Ele acreditava, portanto, que a mesma palavra que criou também poderia trazer saúde ao seu servo. Então, o grande ato de criar todas as coisas do nada era a prova de que um ato menor de restaurar também era possível. Esta foi a fé que o centurião demonstrou ao dizer isso nesta história. Temos aqui essa citação do livro A Ciência do Bom Viver, que gostava de ler convosco. As Escrituras devem ser recebidas como a palavra de Deus para nós, não escritas apenas, mas faladas. Quando os aflitos se aproximaram de Cristo, ele não via apenas aqueles que pediam ajuda, mas todos que ao longo das eras viriam a ele com a mesma necessidade e com a mesma fé. Quando ele disse ao paralítico: filho, tem de bom ânimo, os teus pecados te são perdoados. Quando ele disse à mulher de Cafarnaum: filha, a tua fé te curou, vá em paz. Ele falava a outros aflitos e sobrecarregados pelo pecado, que buscariam a sua ajuda. Assim são todas as promessas da palavra de Deus. Nelas, ele está falando conosco individualmente, falando tão diretamente como se pudéssemos ouvir a sua voz. É nessas promessas que Cristo nos comunica sua graça e poder. Elas são folhas daquela árvore que é para a cura das nações. Recebidas e assimiladas, devem ser a força do caráter, a inspiração e sustento da vida. Nada mais pode ter tal poder de cura. Nada além pode transmitir a coragem e fé que dão energia vital a todo o ser. Esta passagem, novamente, mostra-nos o paralelo que existe, a conexão que existe entre fé, entre palavras e cura, e saúde física. Podemos ver aqui claramente, em especial no final, que a palavra de Deus em especial, traz cura e saúde ao organismo físico. A Bíblia é a palavra criativa e recreativa, não apenas escrita, mas dita a nós pessoalmente. Então, quando nós lemos promessas e histórias, temos que tomá-las como se Deus estivesse a dizê-las a nós hoje, agora, e aqui, pessoalmente para nós. E a nossas situações específicas. Essas palavras têm muito poder. Também temos outros exemplos, não é? Por exemplo, o paralítico. Em Lucas capítulo 5, temos essa história. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, este paralítico já havia tentado fazer isso várias vezes, obviamente, não é? Eram quantos anos que ele estava assim? Há mais de décadas, certo? Décadas e décadas, este paralítico estava neste estado. Agora, e anteriormente não funcionou. É claro que ele já havia tentado levantar. Mas desta vez, quando Jesus disse, funcionou. Qual foi a diferença? Não era mais o paralítico a depender da sua própria habilidade para mover-se. Ele estava a depender da palavra de Jesus para fazer por ele o que ele não era capaz de fazer. Foi um ato de fé. Nesse momento ele acreditou. Quando ele confiou, teve acesso ao poder que a palavra trazia. Ele cooperou com a palavra e então conseguiu andar. Nós, hoje,
temos o mesmo privilégio, é o que eu mencionei. Temos que aplicar as promessas todas lindas da palavra de Deus e as histórias que estão ali para nos ensinar e aplicar para a nossa vida atual hoje. Podemos receber os mesmos resultados. Então, e os pensamentos negativos? A parte mais prática. Agora estávamos a refletir e falar o poder que a palavra de Deus e a Bíblia tem. Agora vamos a um método. Vamos mencionar aqui um dos métodos. Existem outros métodos, não é? Mas quero vos apresentar esta tarde uma maneira que podemos tentar usar em casa. Bem, nós dissemos que pensamentos são informações, certo? E aqui, tem 2 citações de Ellen White, novamente, nos manuscritos e também no Review and Herald. Aqui vemos que Deus sugerirá pensamentos a vós enquanto tentarem falar palavras para aqueles que estão ao vosso redor. E Satanás está à espreita com seus anjos, agentes ativos, para sugerir pensamentos que tentam e fazem coisas miseráveis. Temos então aqui evidência de que tanto Deus quanto Satanás, sim, sugerem coisas às nossas cabeças, às nossas mentes. Eles têm esta capacidade. Então, a quem é que eu vou ouvir? Estou constantemente a receber sugestões, ideias, essas informações que passam e voam aqui pela minha cabeça. Qual delas é que devo ouvir? Bem, o que eu faço então com essas sugestões? Elas são apenas, exatamente, sugestões. Nós não somos responsáveis pelos pensamentos que Satanás sugere, mas somos responsáveis do que fazemos com isso. Ok? Aí é que entra a nossa parte. Se Satanás for a fonte, iremos aceitar as suas sugestões, interiorizá-las e pensar nelas. Mas se Deus for a nossa fonte, iremos aceitar as sugestões de Deus, interiorizá-las e pensar, meditar nelas. Quando Deus é a nossa fonte, então a sua lei, a palavra, é o nosso padrão. É aí aquela coisa diferente que usamos para avaliar, ok? Se estes pensamentos, quero que eles rejeitá-los, ou se quero aceitá-los e trazê-los para dentro. Ok? Então é isso que, no fundo, internalizar um pensamento, acreditar, é quando nós estamos no fundo, a aceitar, e aquilo torna-se parte de nós. Se o pensamento não se encaixa no padrão de Deus, aí é uma tentação para nós, e temos neste momento decidir. Essa informação faz sentido? Ela é verdade? Está baseada na palavra de Deus? E quando pensamos que a sugestão do inimigo é nosso próprio pensamento, aí pensamos que é uma coisa que está dentro de nós, é mais difícil lidar com isso. Ficamos confusos, às vezes isso pode acontecer. Pensamentos de Satanás, achamos que foi o nosso próprio pensamento, ou sugestões que não vieram de Deus. Se achamos que é nossa, é muito mais difícil lutar contra aquilo. Mas quando achamos que isso está do lado de fora, aí seria mais fácil lidar com isso. É uma lei da mente que ela se adapta gradualmente aos assuntos sobre os quais é treinada para refletir. Isso está escrito em Patriarcas e Profetas. Ou seja, aquilo que nós refletimos irá crescer dentro de nós e irá se tornar verdade. Então, temos aqui alguns princípios da neurociência, que a neurociência nos apresenta e ensina. Primeiro, a mente foi criada para ser ocupada. A neurociência já chegou a essa conclusão. Mas Deus já disse isso. E nós, por exemplo, temos aqui alguns exemplos nestes versículos em Filipenses e Lucas, que demonstram e provam que realmente a nossa mente foi criada para ser ocupada por alguma coisa. Portanto, esta coisa que hoje em dia está muito... Não sei se já viram, se já entraram em contato com essa coisa de mindfulness ou meditação, de esvaziar a mente completamente. Essas coisas são muito... Primeiro que é mentira. Podemos ver aqui. A mente, ela é impossível estar vazia. Não deve
esvaziar, estar vazia. Ela sempre está ocupada com alguma coisa. Portanto, isso não é de Deus, de esvaziar a mente. Ok? Podemos ver, por exemplo, deixe esta mente estar em vós, que também estava em Cristo Jesus. Ele dizia, medite ou pense sobre estas coisas. Ocupai até que eu venha. Temos mais versículos que eu não incluí aqui. Mas a nossa mente sempre está a meditar em algo. Um segundo princípio é que a nossa mente só pode focar em uma coisa de cada vez. Eu não vou pedir aqui para levantarem as mãos, mas com certeza, em algum momento das nossas vidas, encostamos no telemóvel enquanto estávamos a conduzir. E, às vezes, isso acontece realmente. Então, quando uma pessoa está a conduzir e está a usar o telemóvel, será que ela consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Pronto, lá está. É perigoso. Isso pode ser muito arriscado, não só porque pode ser um prejuízo financeiro, mas, sim, podem acontecer acidentes e já vi vários acontecerem por causa disso. Nós não conseguimos focar nas duas coisas. O que a mente está a fazer é trocar rapidamente a atenção de uma coisa para outra, assim, muito rapidamente. Ou seja, naqueles segundos, aqueles poucos segundos que minha mente está focada no telemóvel, eu não estou focado na condução, no carro, no trânsito, nos outros ao meu redor, não. Agora, porque eu estou a focar muito rapidamente, para frente e para trás. Então, é impossível. Vamos aqui um exemplo pequeno e prático, ok? Este, então, o princípio do deslocamento. Então, vamos ver se isso é... Pronto, princípio do deslocamento. Pensem lá. Se eu vou dizer assim, não pensem no gato gordo. Não pensem. Esse gato muito fofinho, com um pelo muito lindo, assim, muito relaxado, tem um aspecto de estar assim um pouco, não sei, preguiçoso e a descansar, relaxar, olhar para a vista, mas não pensem no gato gordo. Não pensem no gato gordo. O que é que estamos a fazer? Obviamente. Ai, não posso pensar. Tudo que eu tenho, que eu não posso fazer é pensar no gato gordo. Então, isso vai funcionar? Claro que não. Só piora, eu penso ainda mais. Estou a refletir nestes detalhes do gatinho, não é? Mas, e se eu, então, trocar isso e dizer, pense no cão feliz. Tão feliz este cãozinho, mas está mesmo... Será que isto foi feito aí um Photoshop? Porque a boca está assim puxada para os lados e não está muito natural isso, pois não. Realmente parece que esse cão está a sorrir. Está muito feliz, não sei porquê, mas está. E agora? E o gato gordo? O que aconteceu? Pois, já não estamos a pensar. Então, a mente não consegue estar vazia. A melhor maneira é substituir, trocar as mentiras pelas verdades e ocupar a mente com outra coisa. Deslocar a nossa atenção para outra coisa. Ok? É assim que funciona e é o melhor método. 2 Coríntios 10, 5 diz: destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Este versículo é muito importante. Em especial a parte que diz levar cativo, ok? Todo o entendimento à obediência de Cristo. Lá está. A nossa mente, às vezes, eu não sei como chamam, como dizem cá em Portugal. No Brasil, nós chamamos de rédeas. É como os cavalos, temos que puxar as rédeas e... Como que vocês chamam? Igual? Ok, pronto. Então, tem que ser domado. É como um cavalo que tem que ser domado, que tem que ser controlado. Então, é necessário nós temos que cooperar com esse processo, ok? Existe uma coisa, algo que temos que fazer da nossa parte. Mas não é fácil, pois não? Alguém aqui já tentou
combater, superar certos pensamentos, certas ideias, emoções, sentimentos e teve alguma dificuldade? Não foi só eu, pois não? Pois. E às vezes fracassamos, vez após vez, não é? Fracassamos e fracassamos. Bem, mas lá está. E aí eu fico a achar, eu não consigo, eu não posso. Mas o que diz a palavra de Deus? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém. Então eu vou pensar, não, eu não consigo substituir essas coisas, não consigo deslocar o meu pensamento e meditar na palavra de Deus. Não, mas nós conseguimos, com a ajuda de Cristo, sim. Conseguiremos, claro que sim. Então lá está, isso já é um primeiro exercício, um primeiro exemplo de como podemos combater essas mentiras com verdades. Porque, no fundo, é uma batalha. Lembram que lemos no início que nós não lutamos contra a carne. Aqui é uma foto, porque, pronto, nós não conseguimos ver tangivelmente a batalha que está ao nosso redor. Se pudéssemos ver, talvez seria assim, ou muito pior, não é? E quando alguém vai à batalha, imaginem, a pessoa vai à batalha, está com a roupa, todo o equipamento, com a armadura, tem tudo, tem a sua espada, e vai para a batalha, está todo preparado, mas não tira a espada da roupa, ou do cinto, da bainha. Não tira a espada da bainha para lutar. O que vai acontecer? Essa pessoa vai morrer. Exatamente, vai morrer. Está lá, mas não usa a sua espada. Não tira, não é? Ou então tira a espada, mas só com o primeiro soldado que vem confrontar. E depois já não tira mais. Usa só uma vez, já guarda, arruma e já está. O que vai acontecer? Vai morrer na mesma, não é? Então a Bíblia já nos diz, qual é a nossa espada? É a palavra de Deus. É assim que combatemos. Esta é a arma, esta é a espada que devemos usar nesta batalha. Se é uma batalha espiritual, devemos também usar meios espirituais para combater. Então, usar a palavra de Deus. O cérebro funciona de tal maneira que realmente tudo aquilo que quando nós meditamos e pensamos mais em uma coisa, aquilo aumenta e cresce no nosso cérebro. Porque os caminhos são criados e os neurônios crescem e os axônios, que são as caudas dos neurônios, eles ficam mais densos nas regiões do cérebro que são mais usadas. Portanto, o pensamento e a eletricidade, é mesmo pensar como eletricidade é passar por cabos. O cabo fino vai passar mais devagar. Um cabo mais grosso vai passar mais rápido. São caminhos. Então, já está acostumado, eu estou a pensar, eu vou desenvolvendo este padrão de pensamento. E aí, por isso é que algumas coisas eu penso, não, eu sou uma pessoa muito negativa. Não deveríamos também dizer essas frases a nós próprios e nos categorizarmos dessa maneira. Porque a verdade é, talvez eu possa dizer, eu tenho tido o hábito de pensar de maneira um pouco mais negativa. Mas eu também posso, então, criar um novo hábito, novos caminhos neuronais. Ok? É possível. E no início vai ser mais difícil. Por exemplo, se vamos fazer uma caminhada numa floresta, numa selva, normalmente nós temos a tendência de ir por um lugar onde o caminho já está aberto, não é? Vamos fazer um passeio num sábado à tarde, num parque. A maioria das pessoas vai seguir aquele caminho que já está aberto e já está traçado, não é? Mas, se eu quiser agora um caminho diferente para mim, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trabalhar um pouco para isso. Não vai ser muito fácil. Eu vou precisar de algumas ferramentas, alguns instrumentos para conseguir desmatar aquilo e ir abrindo o caminho. Vai custar mais, vai ser mais cansativo, vai ser mais difícil. E o avanço será mais lento. Ok? Eu vou trabalhar e avançar só um pouco. E vou trabalhar e não irei avançar muito rápido. Mas é possível, com certeza. E é assim, é a mesma coisa com os nossos pensamentos. É igual. Podemos construir novos caminhos neuronais.
Então, vamos aqui tentar dar mais alguns exemplos de como podemos aplicar isso. Por exemplo, se eu tiver essa ideia ou este pensamento de eu não sou amado, ok? Se isso estiver na minha mente, às vezes, lá está, não é perceptível. Às vezes, isso existe, está no fundo da nossa cabeça, mas não estamos obviamente, conscientemente a pensar isso todos os dias. Mas por isso é que mencionei de manhã que precisamos da ajuda de Deus para entendermos traduzir este pensamento. Certas atitudes e ações nossas, nós agimos daquela maneira porque acreditamos em alguma coisa, que nem nós estamos a notar que acreditamos naquilo. Que há um pensamento por detrás de cada ação nossa. Por exemplo, então, se essa for um pensamento que eu identifiquei, o que é que a palavra de Deus diz? Há muito apareceu dizendo, portanto, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Então, é verdade que eu não sou amado? Não é, isso é uma mentira. Eu uso o padrão correto, o único padrão perfeito que existe, que é a palavra de Deus, e assim eu posso ver, pera lá, isto não é verdade. É claro que eu sou amado. Eu posso ter, talvez, um membro da minha família não me ama, ou eu não me sinto amado pelo meu cônjuge, pelos meus pais, não sei, por alguém, alguma coisa assim. Mas eu sou amado, sim, e muito, com o amor perfeito. Então, uma coisa prática que poderíamos tentar fazer, um exemplo, um dos exercícios que poderiam ser feitos é comprar uns cartões assim, destes pequenos. Não sei como que vocês chamam cá em Portugal, esses fichas. Essas fichas, que são assim, mais ou menos deste tamanho. Pronto, sim, mais ou menos isso. E escrever, ok? Por exemplo, sinto-me não amado. E aí colocar lá o versículo. Portanto, com amor eterno te amei. Por isso, com benignidade te atraí. E eu posso, então, adicionar ali uma oração minha. Obrigado, Senhor, por dar-me a verdade da tua palavra. Eu escolho acreditar que sou amado, porque dizes isto. Obrigado por amar-me. Ok? E, realmente, eu lido com vários pacientes que dizem... doutora, eu não consigo. Antes de eu me aperceber, o pensamento já veio. Vem muito rápido e eu não consigo impedir. Não consigo parar. Eu sei que este pensamento me faz mal. Eu sei que este pensamento não está correto, que é mentira, mas não consigo. Às vezes, precisaremos praticar e fazer este exercício, cooperar com Deus, ok? Então, podemos ter estes post-its e estas fichas conosco, ok? Conheço algumas pessoas que andam com essas coisas no bolso mesmo, ok? E ler isso. E quando lemos em voz alta, ainda melhor. Mais um exemplo. Fui demasiado mal para ser perdoado. Quando sentimos culpa por alguma coisa que fizemos no passado, ou há muito tempo, recentemente, a alguém, ou a nós próprios. Qual é a verdade que a Bíblia nos traz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Amém. Ele faz isso, sim. Amém e amém. Então, sinto-me culpado. Ok, é assim que eu estou a sentir-me, mas coloco embaixo a verdade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Obrigado, Senhor, por dar-me a verdade da Tua palavra. Escolho acreditar que sou perdoado, porque dizes isto. Obrigado por perdoar-me. Então, lá está. Isto é um exemplo, uma das maneiras, um exercício que podemos fazer. Não precisa ser também em post-its ou fichas. Podemos pegar um caderno e fazer a coluna das mentiras e a coluna das verdades. O que eu sinto, mas e o que a palavra de Deus me diz sobre isto. Quando temos amargura e pensamos, uma pessoa fez-me mal e essa pessoa me deve alguma coisa. E ficamos zangados com alguém. E pensamos, no fundo, que
aquela pessoa tem que nos pagar pelo que fez. Nos sentimos injustiçados. Amargura. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes, meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Obrigado, Senhor, por dar-me a verdade da tua palavra. Eu escolho acreditar que tomas o meu lugar e eu já não sou a vítima. Obrigado por tomar o meu lugar e libertar-me da amargura e de ser vítima. Então, esta é uma outra substituição, uma outra verdade que posso ter para a minha vida. Quando estou com medo, quando tenho medo, o que a palavra de Deus diz em Isaías 41? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Obrigado, Senhor, por dar-me a verdade da tua palavra. Eu escolho acreditar que não tenho nada a temer, pois tu estás comigo. Obrigado por dar-me a tua paz. Então, desta maneira, em especial a falar em voz alta, vamos abrindo e criando estes caminhos neuronais corretos, ok? Fazer essa substituição de mentiras por verdades. Também podemos fazer um diário de pensamentos. Por exemplo, como orar e pedir a Deus que revele a nós quais pensamentos negativos ou errados costumamos a ter. Podemos anotar estes pensamentos, ou então, se não conseguimos detectar pensamentos específicos, podemos pensar em eventos maus que aconteceram conosco e como nos sentimos com estas coisas. E agora, olhar para este caderno e organizar estes pensamentos em categorias, ok? Por exemplo, estes 5 primeiros são pensamentos de medo. Estes são de derrota. Estes são pensamentos de vergonha, amargura. Podemos ir escrevendo neste diário e separar estes pensamentos em categorias, ok? E depois escolher as três categorias que são mais problemáticas, que mais estão repetir na minha vida, que eu noto que repetem-se com mais frequência. Depois, encontrar promessas da Bíblia que falem ao nosso coração, que sejam especiais para nós, que são o oposto desta categoria. Assim como viram aplicado nas fichas, nestes exemplos, buscar e encontrar versículos da Bíblia que são opostos das mentiras que às vezes passam pelas nossas cabeças. Então, por exemplo, assim, podemos identificar as categorias e escrever os versículos, mas recomendo mesmo escrever o versículo inteiro, o versículo completo. Agradecer a Deus pela verdade da sua palavra, dizer e declarar que nós escolhemos crer sim naquilo, e agradecer. Esta é a oração de fé, porque sabemos que Deus irá realizar. As suas promessas acontecem. Nós vimos no início o poder que a palavra tem, um poder criativo. Ela faz existir alguma coisa onde antes não havia nada. Então, o que podemos fazer? Se nós escolhermos fazer essas fichas e estes post-its, quando tivermos esses pensamentos negativos, podemos abrir, seja este caderno ou estas fichas, e ler em voz alta. Lembrar que esta é a palavra de Deus e tem muito poder. Quando terminarmos de ler este post-it, se estes pensamentos negativos ainda estiverem presentes, podemos repetir quantas vezes for necessário, até que o pensamento desapareça. E logo à tarde, ou mais logo, o pensamento irá voltar, muito provavelmente, e volta no dia a seguir, ou daqui a poucos dias. No início, irá voltar muitas vezes, mas é continuar a repetir, porque, eventualmente, estes pensamentos irão ficar mais fracos e terão menos força em nós. Então, só para terminar, aqui, lembrar que nós não são os nossos esforços que nos libertam, ok? Somente confiar em Deus e trabalhar em cooperação com Ele que essas coisas funcionam.
Por exemplo, este exemplo que foi dado aqui à tarde. Se tentarmos fazer isto para ganhar pensamentos bons, ou estamos a tentar convencer Deus de ajudar-nos porque estamos a fazer algo, não é por aí, ok? Não é assim que funciona. Nós estamos a fazer isso porque estamos convencidos que Deus está a ajudar-nos, ok? Que esta é a sua vontade para nós e estamos a cooperar com Ele, com fé e confiança. E também gosto desse versículo em Apocalipse 12. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então, esta era a mensagem para esta tarde. Esta foi um pequeno exemplo de uma aplicação prática que podemos colocar em nossas vidas. E também esse lembrete do poder, e quão forte e grande e fantástica é a palavra de Deus. E pronto, obrigada pela vossa atenção. Que Deus possa continuar a nos abençoar e ajudar-nos nessa batalha.